Alô amigos, eu sou Wilson Tubino e esse é o nosso programa Tubino Entrevista, hoje trazendo um assunto muito especial. Queremos agradecer a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, que faz com que semanalmente a gente possa estar procurando novas entrevistas para o nosso programa. Hoje nós vamos tratar sobre a maçonaria e seus segredos. Um instante e a gente já volta com o nosso convidado muito especial. Conforme eu prometi, estamos aqui com mais um Tubino Entrevista. Hoje, o nosso tema muito especial é a maçonaria e seus segredos. E para conversar conosco, trouxemos também um convidado muito especial, Léo Ribeiro de Souza. Ele é escritor, poeta, artista plástico, maçom, iniciado na loja Jonathan Abbott, de São Francisco de Paula, em 1998. É venerável mestre de honra da loja Gaúchos Templários e membro da Academia Maçônica de Letras, entre outros tantos títulos maçônicos que ele possui. Léo, um prazer muito grande te receber aqui e nós gostaríamos de começar bem pelo início, assim, o que é a maçonaria? Bueno, Tubino, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Entre tantos milhares de maçons capacitados, né? Eu poder ter a honra de estar aqui conversando contigo, uma pessoa que para nós é uma luminosidade. A maçonaria, ela, em resumo, poderia ficar uma tarde inteira aqui falando sobre o que é a maçonaria, mas eu diria que é uma unção, uma reunião, uma sociedade de homens livres e de bons costumes. Muitos têm uma ideia errada da maçonaria. Inclusive, quando eu fui iniciado na loja Jonathan Abbott, a minha loja mãe, que é lá de São Francisco de Paula, em 1998, quando eu cheguei em casa, isso é uma curiosidade, a minha mãe estava muito preocupada, né? Eu chegando da minha iniciação, e eu perguntei para ela, por que a senhora está assim, mãe? É porque me falaram que quem entra para a maçonaria promete a alma da mulher que ele mais gosta para o diabo. E eu estava com medo que fosse a minha alma. Olha só a ideia que se tem, né, da maçonaria. Mas não é nada disso, a gente busca nessa ordem justa e perfeita, como o próprio nome diz, a nossa perfeição. Vamos conseguir? Não vamos. Buscar a perfeição é uma coisa quase que impossível, mas a gente busca através do estudo, da filantropia, da fraternidade, da igualdade, né? E muitos confundem também a maçonaria com religião. Ela não é uma religião. Tanto é que nós temos padres maçons, né? E embora a gente comece os nossos trabalhos maçônicos abrindo o livro da lei para nós maçons é a Bíblia, né? E tem maçonaria, por exemplo, os muçulmanos, eles abrem o Alcorão, né? Então, não é uma religião. Nós fizemos parte de uma união de homens livres e de bons costumes. Léo, me diga uma coisa, a maçonaria, por tudo isso que tu disseste, eu sei, acompanhei na minha juventude, esse temor que as pessoas têm. Sim. A maçonaria é uma instituição secreta ou é reservada? Ela é uma instituição, vamos dizer, ela já foi secreta. Hoje a gente diz que ela é discreta. Porque a gente tem certos dogmas que a gente trabalha dentro do templo, e isso é oriundo lá da origem da maçonaria, que nós podemos ver posteriormente. Então nos foi repassado, e esse tom de secreto, né, que se tem dentro, eles não sabem o que acontece dentro de uma loja, um templo maçônico, desperta muita curiosidade, e a curiosidade vai para os dois lados, pode ir para o lado bom ou para o lado ruim. Então tem certas coisas assim, como tantas entidades têm, né, os seus dogmas, né, que precisam ser mantidos. Por exemplo, eu vou fazer uma ligação bem breve assim, do porquê seria ela discreta, não secreta. A palavra maçom é francesa, vem de pedreiro, né? Os pedreiros antigos, eles, depois com a queda do Império Romano, né,
começou o Império Romano, a decadência do Império Romano, eles foram muito valorizados, a classe de pedreiros, eles eram muito valorizados. Porque era um dom, né, de, imagina fazer um teto abobadado, sem, naquele tempo não tinha cimento, nem agora, né, e não caía o teto abobadado é assim, e não caía. Então eles construíam pontes, construíam estradas, e com a decadência do Império Romano, a classe de pedreiros ficou muito valorizada, porque os senhores feudais tinha que se proteger. Bom, agora nós não temos mais um império para nos proteger, então nós temos que a gente procurar a nossa proteção através dos castelos, aqueles magníficos castelos que tem até hoje na Europa, né? Então, quem é que construía os castelos? E os templos e as igrejas? Os pedreiros. Então, era a única classe na época da Idade Média que tinha o livre andar, ir e vir. Organizada. Uma classe organizada. E por eles ser assim, os outros não, os outros eram agricultores, eles viviam quase que um sistema ditatorial. E os pedreiros, eles construíam uma estrada, construíam uma ponte, construíam um castelo lá, não sei quantos quilômetros. Então eles tinham essa liberdade de ir e vir e esse poder intrínseco de serem reconhecidos pelos senhores feudais. Então eles não queriam repassar isso para outros, então se fechou numa classe de pedreiros. Tinha os aprendizes que faziam aquela primeira parte, que era lapidar a pedra enquanto ela estava bruta, depois vinha o companheiro, até chegar nos mestres. Então os mestres eram uma casta que eles não repassavam aquele segredo, como deixar fazer um teto, como colocar a pedra. Então esses segredos foi buscada agora pela maçonaria, ela veio da maçonaria operativa para a nossa maçonaria atual, que é especulativa, e esses dogmas todos vieram. E essa construção, já que não tem mais construção de grandes templos, de obras magníficas, grandes, né? O que a maçonaria faz? O que se discute nas sessões, loja, não é isso que se diz? Pode ser chamado de lojas, pode ser chamado de templos. O que se discute é justamente isso. Não tem mais, como tu bem falaste, não tem mais a construção material dos castelos, das pontes, né? Então a maçonaria especulativa foi buscar essa construção do castelo, transformou na lapidação da sua própria pedra bruta, na construção do seu próprio castelo. Ou seja, aquilo que eu falei, vai através da lapidação, da sua própria lapidação, buscar um mundo melhor, através da moral, através da fraternidade, da igualdade, da humanidade. Então, o nosso castelo interior está sendo lapidado. E se busca aí dentro das lojas ou templos, né, que são lojas que a gente chama, são independentes da grande potências. A potência é uma grande potência que circunda todas as lojas. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 potências regulares, que a gente chama. É o Grande Oriente do Brasil, que foi o primeiro, começou lá com Dom Pedro. O primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil foi Dom Pedro I. E ele foi elevado num dia, entrou num dia, e ele entrou como aprendiz num dia e saiu como grão-mestre. Quando perguntaram para ele se ele aceitaria ser maçom, né? Já estamos passando uma coisa para outra, mas a gente vai conversando. Se perguntar para Dom Pedro se ele aceitaria ser maçom, eu digo, sim, mas qual é o cargo maior que tem dentro da maçonaria? É o grão-mestre. Então, se eu for grão-mestre, então num dia ele foi de aprendiz a grão-mestre, é criador do hino da maçonaria. Enfim, então fundou o Grande Oriente, ficou 17 dias grão-mestre e fechou. Não quis mais saber da maçonaria, fechou toda a maçonaria. E ela só reabriu quando ele voltou para Portugal. Então, aí foi tinha o Grande Oriente do Brasil, que era do Dom Pedro, o Grande Oriente do Passeio, e depois nos estados começou a formar-se também o Grande Oriente de cada estado, além das grandes lojas, que as grandes lojas vieram da França. E o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, a potência a qual eu faço parte, foi a primeira, o gaúcho é sempre pioneiro nessa coisa de independência, foi o primeiro a se desvincular do Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Quando Dom Pedro saiu fora, ele estava com medo de alguma coisa? Será que ele viu alguma coisa dentro da maçonaria que não lhe tocou? Ou que lhe tocou de forma, né, assustadora? O que ele viu, Tubino, foi coisas que acontecem, inclusive, no dia de hoje, que não deveriam acontecer. Foram disputas internas dentro da própria maçonaria. Já no início da maçonaria,
havia José Bonifácio, né, que era o grão-mestre, e quiseram foi fundada uma nova potência. Tinha 5 lojas lá, o Grande Oriente do Brasil foi fundado com 5 lojas, e assim mesmo já houve uma separação e houve brigas, né? E aí foi fundado o Grande Oriente do Passeio, tá? E começaram a se degladiar entre si já no início da formação maçônica, e o Dom Pedro não gostou daquilo ali, disse, não, vamos parar, então termina com as duas. E uma coisa muito comum que existe até nos dias de hoje, atuais. É uma questão mais de vaidade. Vaidades humana, pessoais, né? Porque, digamos, dos propósitos, dos objetivos, são outros completamente diferentes. O que ocorre, Tubino? A maçonaria, assim, quem criou lá em 1717, foram 2 pastores protestantes. A maçonaria é perfeita. Se tu for olhar assim friamente no papel, qual é a ideia desses pastores protestantes que queriam separar a Igreja Católica, o que se botar no papel é algo magnífico. Só que, e aí entra o grande detalhe, ela é composta por seres humanos, por nós, né? E os seres humanos nunca é perfeito. Então ocorre um que não deveria ocorrer, porque em princípio todos deveriam ser iguais, né? Não importa se tu é médico, eu sou um mecânico, aquele lá um pipoqueiro, dentro do tempo todo mundo é igual. Não existe essa separação profissional ou de valores monetários, né? Então, mas mesmo assim existe uma guerra não em todas as lojas. Observação, vamos pensar que é a maçonaria. Não, mas existe uma guerra de vaidade que a gente chama de pavonaço, né? O pavão é aquela árvore que quando ela se apluma, o rabo é muito bonito, por sinal colorido, então a gente chama de pavonaço. Isso a gente tem que evitar. E como é que se evita isso? Se evita com estudo, com trabalho, com a filosofia, com a filantropia, tudo isso a gente faz dentro dos nossos tempos. Eu fiz algumas anotações aqui. E eu já estou atravessando. Como curioso, né? Eu já estou atravessando tuas anotações. Como é que se estrutura? Vamos mostrar aos amigos que estão nos assistindo nesse momento, como é que é a estrutura? Tu falasses em loja, falasses em grande loja. Eu gostaria que tu nos explicasse essa estrutura da maçonaria. Então, é o seguinte, como eu falei antes, existem as potências. Primeira coisa, a potência. A potência é que aglutina várias lojas, são potências reconhecidas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, como eu disse, é uma separação do Grande Oriente do Brasil. A maioria das lojas que seguem essa potência do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, ela é oriunda da maçonaria escocesa antiga aceita, que por sua vez é oriunda da Inglaterra, que foi o berço da maçonaria, quando foi fundada lá em 24 de junho de 1717. Essa é a potência do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Foi fundada como essa organização, essa potência, mas as lojas já existiam muito antes. Não existiam. Existiu a ideia de fazer, e aí foi criada a potência. A partir dali foi criada as lojas. É uma rede. A loja seriam esses departamentos. Departamentos, são autônomos, né? Claro que deve obediência à sua potência, né? Nós temos 3 potências aqui no Rio Grande do Sul, elas devem obediência a essa potência, devem seguir os regramentos, as normas, as normatizações dessa potência, mas ela em si, como loja, é independente daquela loja. Só para os ouvintes terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, dentro dessa potência que eu falo, que é a que eu pertenço, que a minha loja pertence, que é o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que separou-se do Grande Oriente do Brasil, nós temos em torno de 270 lojas, em todo o Rio Grande do Sul, são 270 lojas. E aí, cada loja ela se promove, ela se sustenta, porque ela tem que mandar valores para o Grande Oriente, é como se fosse um estado do Rio Grande do Sul, onde o centro do poder é o executivo, que é do governador, e os municípios fossem as lojas, né? Funciona mais ou menos assim. E cada loja é composta pelos seus obreiros, que a gente chama, a gente se trata por irmãos, né? Então, cada loja, tem uma loja maior, nós temos lojas aqui que do tempo da Revolução Farroupilha, né? A primeira loja a ser fundada no Rio Grande do Sul foi a Filantropia e Liberdade, em 1833. Aliás, nesse momento, te pergunto, qual foi a participação? O senhor falar tanto, mas qual foi a efetiva participação da maçonaria na Revolução Farroupilha? Esse é um estudo muito bonito e que eu me detenho muito, porque, como tu sabes, eu também sou
da ala tradicionalista do Rio Grande do Sul. Eu tenho um grande carinho e uma grande dedicação pelo tradicionalismo gaúcho. E juntamente com a maçonaria, eu quando fui iniciado lá em São Francisco de Paula, eu fiz uma poesia naquela iniciação da gente, é uma coisa muito bonita, eu fiz uma poesia gaúcha chamada Um Gaudério na Irmandade. Lá, há 21 anos atrás, estamos completando a maioridade agora, eu já imaginava qual era o vínculo que teria, né? E hoje, infelizmente, devido a alguns escritores, né, que eu não vou citar o nome aqui agora, mas eles têm aquela linha de minimizar a participação ou a influência da maçonaria na Revolução Farroupilha. Eu vi uma palestra de uma senhora, catedrática de Passo Fundo, numa loja, que ela minimizou, disse, não, a participação foi mínima, né? foi quase nada. Mas como? Se a gente sabe que Bento Gonçalves, na época coronel Bento Gonçalves da Silva, era maçom e foi venerável mestre dessa loja Filantropia e Liberdade. Duque de Caxias também? Duque de Caxias, que na época era barão de Caxias, ainda não era duque, né? Era do lado dos imperiais, também maçom. Então começa a analisar assim, se no lado dos imperiais o chefe é maçom, se no lado do republicano o chefe é maçom, e aí começa a discorrer, a ver todo o primeiro comando do Bento Gonçalves, Antônio de Souza Neto, Gomes Jardim, Pedro Boticário, depois quando chegou também o Giuseppe Garibaldi, que não era maçom, mas era Carbonari, era sociedade secreta. Não, mas peraí, alguma coisa tem que ter. Então a gente começa a estudar e começa a ver a participação, que ela foi total. E hoje, para pegar, só olhar a bandeira rio-grandense. Quantos símbolos maçônicos nós temos na bandeira rio-grandense? Essa é uma outra coisa que me causa uma grande curiosidade. Disse que a maçonaria é secreta e que fala através de símbolos. Me explique um pouco melhor isso. Essa simbologia, segundo os estudiosos, ela é oriunda lá do Antigo Egito, quando os mestres egípcios, os sábios egípcios, eles não queriam que os... Eu não gosto muito dessa palavra, mas que os profanos não soubessem de seus segredos. Profanos é aquele que não está dentro da maçonaria. Na palavra profano, ela pode soar mal nos ouvidos da gente, mas para que os ouvintes saibam, profano é aquele que não pertence para a maçonaria. Então, quando os sábios egípcios, eles se comunicavam por sinais, desenhavam assim, era o segredo deles, era daquela forma. E disse depois que quando a maçonaria, logo depois que surgiu, que ainda não tinha seus rituais, estava se estruturando, eles desenhavam a carvão no chão, quando terminava a sessão, eles iam lá e apagavam, e o segredo ficava entre eles. Então toda essa simbologia, assim, ela foi buscada desde lá do Antigo Egito, passa pelo Templo de Salomão, com os cavaleiros templários protegendo os peregrinos também, que tem toda essa história dos cavaleiros templários. E agora essa construção totalmente voltada para o interior. Exatamente, essa construção agora é toda voltada para a lapidação da nossa pedra interior. Pena que o nosso tempo é curto, porque eu gostaria de passar o dia inteiro aqui conversando. A gente tem prosa para o dia inteiro. Descobrindo esses segredos que são guardados às sete chaves e que a gente começa a compreender o porquê isso acontece. Mas me cabe duas questõezinhas bem rápidas. A primeira, por que a mulher não é admitida no templo maçônico? Essa é uma questão, Tubino e ouvintes, que desperta... essa pergunta é uma das mais frequentes que a gente... quando ela foi construída, ela foi estruturada lá na Inglaterra, aí em 1717, foram feitos 28 landmarks, a gente chama de landmarks. O que são os landmarks? São aquelas leis imutáveis. Seria como se fosse a nossa Constituição, sem que tu pudesse mexer na Constituição. Hoje em dia se mexe... Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, exatamente. Então, vamos nos retornar para aquela época lá, então que ela foi criada, foi fundada, foi estruturada. Nós temos que ver como é que era a situação da mulher naquele tempo. 1717. Hoje é uma. Graças a Deus a mulher conseguiu sua independência, são valorosos trabalhos e merece, porque realmente se fizeram conquistar essa conquista, foram porque são merecedoras. Mas naquela época, 1717, como é que era a situação da mulher, né? Então, essas cláusulas pétreas foram criadas quando foi criada a maçonaria. E lá, uma delas, se eu não me engano, é a 18ª,
18ª, dizia que a mulher era, ela não estou mulher, que era só frequentado pelo sexo masculino. Assim como tem outras aberrações, eu não diria aberrações, naquela época eles falavam assim, a pessoa com defeito físico também não pode participar da maçonaria, se tem qualquer defeito físico, não pode ingressar. E a gente sabe que tem as chamadas lojas mistas, né, que são sensacionais, que visam o bem, que trabalham para ajudar a filantropia. Nessas lojas mistas a mulher faz parte. A mulher faz parte, só que daí essas lojas mistas, elas não são reconhecidas pelas potências, porque as potências não as grandes, vamos dizer, a franco-maçonaria da França e da Inglaterra, da Escócia, o rito escocês da antiga cedo, eles não aceitam isso. No momento que uma potência, vamos dizer que a minha potência aceitasse a loja mista, assim, como sendo uma loja reconhecida, toda a potência teria que sair fora daí. Então, são cláusulas que vêm lá de trás. Eu, infelizmente, se eu fosse organizar a nova maçonaria, esse tipo de cláusula eu tiraria fora. Tá bem. Muito obrigado, Léo. É um prazer realmente te receber aqui. E, finalmente, assim, rápidas palavras, eu gostaria que tu nos dissesse como é que eu entro para a maçonaria. Eu ouço falar, tá? Sou eu que vou lá e assino um papel pedindo para entrar? Como é que funciona isso? Bom, para entrar na maçonaria, a primeira coisa que tem que se ter é uma conduta maçônica fora do templo. A gente quer fora da loja, né? Da sua vida? Na sua vida comum, por exemplo, assim, tu observa aquela pessoa, eu fico te observando, assim, mas será que eu vou indicar o Tubino para minha loja? Eu vou começar a observar o Tubino se ele tem uma conduta maçônica. Claro que ninguém é perfeito e essas sindicâncias internas que a gente faz, às vezes são falhas. A gente leva para dentro da maçonaria pessoas que não deveriam estar lá, que vão lá só para se promover, porque acham que eu entro na maçonaria, eu vou ser ajudado, eu vou ser rico. Não é isso aí, não é bem assim. Então as pessoas têm que ter uma conduta maçônica, ela tem que ser indicada por um maçom. Depois de ser indicada por um maçom, há 3 sindicâncias por outros maçons, para saber se realmente tem condições de frequentar a loja. Claro que, como eu disse, não significa uma certeza que aquela pessoa, mas a gente tem Mas é um voto de consciência, de confiança. Confiança, exatamente. Léo Ribeiro de Souza, nosso convidado, falando sobre a maçonaria e seus segredos. Hoje tanta coisa boa nos foi revelada, né? Mas a gente vai voltar a esse tema em outras oportunidades, se Deus quiser. Muito obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Carinho muito grande. O nosso muito obrigado também à GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, que nos permite estar entrando aí na sua casa com esses temas filosóficos, religiosos, enfim, todas as áreas que faz com que o ser humano possa crescer aqui nesse mundo. Muito obrigado.